Senhor Deus, abençoe esse momento, fale aos nossos corações, queremos ouvir sua voz, estamos à espera do Senhor, e enquanto isso nós queremos ouvir a tua voz para que a gente se mantenha firme na caminhada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero começar esse sermão da manhã fazendo uma pergunta bem pertinente, uma pergunta que de vez em quando a gente precisa ouvir. Você de fato é salvo? Você de fato é salvo? Se o nosso Senhor se manifestasse hoje, se Ele se manifestasse hoje em glória, você seria um dos tais? É uma pergunta muito séria, talvez uma das perguntas mais sérias na caminhada cristã. Você é crente mesmo? Você é salvo? Você é salva? Se converteu de verdade ou apenas tem uma simpatia pela fé cristã? Ou apenas congrega tanto tempo, que você adora a igreja? Adora no sentido de amar. Você ama a igreja. Não pode ver uma igreja que quer participar. Isso não é sinal de salvação. Isso não é um sinal direto de salvação. Você está aqui hoje porque Jesus regenerou o seu coração, ou você está aqui hoje porque você sempre esteve em igreja e não consegue estar em nenhum outro ambiente, porque esse é o teu ambiente. É possível a igreja ser o seu ambiente e o céu não ser o seu ambiente. É possível você amar estar na igreja, amar congregar, e você não estar no céu. E você não congregar com Jesus na eternidade. Por quê? Salvação acontece no coração. É uma coisa profunda. A regeneração acontece no seu interior. De fato, isso aconteceu com você? Você se considera uma pessoa salva, justificada, remida, purificada por Jesus Cristo? Pastor, me dá um sinal, pelo menos, para eu saber se eu sou isso. Você ama Jesus de coração? Você ama Jesus de verdade? São coisas que a gente precisa se perguntar na caminhada. Estou em Cristo ou estou reprovado? A minha vida, ela tem frutos de arrependimento ou não tem? Eu, de fato, me arrependi dos pecados que eu cometi ou não? Se você está aqui na igreja e você não é uma pessoa arrependida, você não é crente. Ah, mas eu creio em Deus, que tem a divindade, eu creio que Jesus morreu na cruz. Que tipo de crença é essa? Tiago diz que até mesmo os demônios creem. Os demônios creem em Deus. Bem-vindo a esse acreditar em Deus. Você está no clube dos demônios. Porque os demônios também creem. E a fé dos demônios produz algo neles. Porque a fé nunca é improdutiva. Até a fé dos demônios produz algo, que é o quê? Eles tremem. Eles creem e tremem diante de Deus. A sua crença e a sua fé produziu o que na sua vida? O que produziu? Não, eu passei pelos rituais da igreja, eu me batizei, ou eu como da Eucaristia, né? Eu como da ceia do Senhor. Aqueles que vieram do catolicismo, eu fiz o crisma, eu fiz tanta coisa, e que não sei o quê, não garante nada. Essa não é a pergunta. Eu não perguntei se você foi crismado. Eu não perguntei se você foi batizado na igreja batista. Não é isso que eu estou perguntando. Você é salvo? Jesus salvou você? É o outro sinal. O primeiro, você ama Jesus? Se você ama Jesus, nossa, é óbvio. Você crê nele, confia nele, que ele perdoou os seus pecados, te purificou e você o ama. Ótima evidência. Você se arrependeu dos seus pecados? Porque eu ouço pessoas dizendo assim, olha, não me arrependo de nada que eu fiz no passado. Como não? Você não se arrepende de nada? Você não tem do que se arrepender? Não. Então você não conheceu Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você sabe que você levou uma vida miserável no passado sem ele. Ele precisa entrar e fazer morada no seu coração.
Atos capítulo 26, versículo 20. Vai aparecer aqui no telão. Atos 26, 20 diz assim. Se você não vai abrir a Bíblia, olha para o telão. Faça isso. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia. E também preguei aos gentios, dizendo que se arrependessem. Olha só a mensagem do arrependimento. Ele pregou dizendo o quê? Arrependam-se. Lembra da pregação de João Batista? Arrependam-se. Alguns ele chamou de raça de víbora. Raça de víbora. Ó, o machado está junto das árvores. Elas serão cortadas e lançadas no fogo. Sua víbora, sua cobra, seu maldito. Tinha fariseu ali, saduceu, tá? Às vezes o pregador precisa ser duro. É claro que eu não vou ficar batendo na igreja do Senhor, nem na noiva do Senhor. Eu não sou o tipo de pregador que fica chamando a igreja de prostituta, não faço isso não. Chamando a igreja do Senhor dessas coisas, não sou esse tipo de pessoa. Mas tem homem específico que precisa ouvir isso. Você é uma víbora, você é um canalha e você é um maldito e o inferno está aquecido te esperando. E você vai queimar no mármore do inferno, vai chorar, vai gritar, vai dizer, mas meu Senhor, por quê? E que não sei o quê, vai espernear e será condenado. Tem gente que precisa ouvir isso, porque depois que ouvir isso, de repente o infeliz acorda, né, Wallace? Depois que ele ouve isso e fala assim, eu sou uma víbora, Jesus está contra mim. De repente o cara acorda. Agora, a mensagem do arrependimento ainda está sendo pregada. Nós precisamos pregar isso. Precisamos dizer a homens e mulheres, arrependam-se dos seus pecados enquanto há tempo. Volte a tua mente e se arrependa. Como foi a sua conversão? É uma outra pergunta. Como foi sua conversão? Pastor, eu não sei, cresci na igreja e eu não sei. É óbvio que Jesus salvou você e é óbvio que se Ele te salvou, nós veremos os frutos de arrependimento também. Porque ninguém nasce salvo. Entendeu, Newton? O filho do crente não nasce crente. Ele não nasce salvo. Ele nasce igualzinho o filho do macumbeiro. Igualzinho. A diferença são essas, que o filho do macumbeiro participará de alguns rituais. Será oferecido desde a infância. Isso tem influência sobre o bebê, tá? Isso tem influência sobre a criança. E o filho do crente será abençoado na igreja. Algumas igrejas até vai batizar. Nós não cremos na eficácia desse batismo. Mas vai lá, vai entregar ao Senhor, vai orar, vai batizar. A gente aqui vai abençoar. Tem influência sobre a criança. É óbvio que tem. Mas eles nascem iguais. Ambos nascem com a semente do pecado no coração. E uma hora vai ter que encontrar com Cristo. Vai ter que ouvir a mensagem de salvação. Vai ter que se arrepender dos pecados. Então, a continuação desse texto, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Olha que texto é esse. Praticando, está bem aqui embaixo, ó, bem aqui, ó. Praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Cadê as suas obras que mostram que você é crente? Cadê as obras? Cadê o fruto do arrependimento? Não se vê. Se não se vê as obras, não tem o arrependimento. Se não é possível perceber uma mudança de vida, essa pessoa não foi arrependida. Ela não abandonou os seus pecados, ela não se voltou para Deus, ela não está arrependida de fato, ela está fingindo. Ou está buscando ajuda na igreja para questões emocionais, sentimentais, financeiras. A igreja não é lugar para a pessoa que somente quer ser restaurada emocionalmente. A igreja é lugar para gente que se quebrou e quer ser salva por Cristo. E é lugar para gente que também já foi salva por Cristo. É isso. Eu lembro do testemunho do Paulo Romeiro. Paulo Romeiro, no Brasil,
é um dos maiores especialistas em seitas, em heresias. E ele trabalhava numa fábrica e ele não era cristão. E ele ouvia lá alguns cristãos pregando o evangelho, mas ele fazia chacota, ele ria, ele debochava de crente. Esse era o Paulo Romeiro, tem palestras dele no YouTube. Ele ria, ele zoava, ele dizia que ele era muito brincalhão e gostava de zoar os crentes e brincar. Até que um dia ele começou a ler o evangelho de João em casa. Ele foi lendo o evangelho de João e ele caiu de joelhos chorando. Arrependido, a palavra entrou no coração dele. Aí ele até brincou, né, que os amigos do trabalho eram da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus tem muito essa coisa, nada contra a Assembleia não, tá? Era de uma igreja pentecostal. Aí eles têm essa prática de, é necessário vir à frente para aceitar Jesus, senão não vale, né? Aí o Paulo Romeiro chegou para o amigo dele e disse assim, Jesus me salvou, eu estou lendo, e aí, como é que eu faço? Ele sem conhecimento para aceitar Jesus. Aí o cara falou, você vai ter que esperar até quinta-feira. Quinta-feira a igreja abre, aí você vai lá e aceita Jesus. Ele, meu Deus, eu tive que esperar 2 dias para encontrar com Jesus. Mas, na verdade, hoje, maduro na fé, ele sabe que a salvação dele aconteceu enquanto ele estava lendo o Evangelho de João. A palavra entrou no coração dele, ele cai de joelho, ele começa a chorar e ele se arrepende dos pecados dele. É daí que vem o conceito na igreja de nova criatura. É necessário ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Agora a gente vai estar em guerra com os pecados do nosso coração, a gente vai lutar, vai ter guerra contra eles. A gente não vai mais soltar fogos quando a gente pecar, como a gente fazia no passado. Os homens que vinham e diziam assim, essa semana eu saí com 3 mulheres, e ele ficava muito feliz. Nunca que um crente vai se alegrar com isso. Nunca que um crente vai ficar planejando fazer essas coisas. Ele mudou, ele tem uma nova vida. Antigamente vinha a carteira de alguém caindo, pegava, botava no bolso e chegava em casa feliz da vida com o dinheiro dos outros. O crente não, a carteira cai, ele diz, sua carteira caiu. E aqueles crentes mais fervorosos dizem assim, eles põem Jesus em tudo, né? Toma a tua carteira em nome de Jesus. É um sinal direto de que ele está fazendo aquilo porque Jesus encontrou ele. Senão, não ia fazer, não. Não, moço, em nome de Jesus, pega a carteira. Em nome de Jesus, abra aí, vê, confere as notas aí, para você ver que eu não peguei nenhuma. São simples evidências, mas que demonstram que existe ali uma nova criatura, um novo homem. Jesus nos chamou hoje para esse culto, para nos questionar e nos exortar. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você se arrependeu dos seus pecados lá no início? Você foi salvo de verdade mesmo? Eu não vou abrir o livro da vida agora para você olhar, não, Jesus está dizendo. Mas você sabe, você foi salvo, cadê os frutos? Você continua pecando hoje, você tem falhas, mas você se arrepende, você as odeia. Você luta contra esse maldito pecado, esse nojento pecado que te assola. Ou não, você fica, não tem problema, não vou nem pensar nisso. Não estou nem aí para isso. Ai, que chatice, tem que ir para a igreja de novo. Mas eu tenho que ir para a igreja, porque lá na igreja, se não for, eles ficam perturbando. Não foi para a igreja, né? Tem que ir para a igreja. Ai, que chatice. Eu tenho dúvidas sobre a tua salvação. Eu tenho dúvidas sobre se você é crente de verdade. Eu tenho dúvidas se Jesus te encontrou de verdade. Então pense e repense a sua fé, pense e repense o seu arrependimento. Se você é crente de verdade, haja como crente de verdade a partir de hoje. Haja como crente de verdade. Volte a orar, volte a vir aos cultos, volte a ouvir a palavra de Deus. Haja como um crente de verdade e o Espírito Santo ficará muito feliz com isso. Nós não somos daqueles que ficam felizes quando fazem o Espírito Santo se entristecer. A gente não fica feliz de fazer esse Espírito que para a gente é tão precioso e é Deus como Pai e como Filho, se entristecer com os nossos atos. Não é possível você ser crente, saber que o Espírito Santo está se entristecendo com as tuas obras e você continua a fazer o Espírito Santo entristecer. O cachorro da tua casa não pode nem sentir dor, que você já fica desesperada. Agora o Espírito Santo fica se entristecendo todo dia com você e você não liga. O seu gato, você fica preocupado se está no frio, se está no vento. Agora você não liga se está entristecendo Deus, ou se Deus está se agradando dos seus atos, você não liga. Por quê? Por que você liga mais para o cachorro e para o gato do que para Deus? Porque você é convertido ao cachorro e ao seu gato, e não a Deus.
Está na hora de acontecer conversões de verdade aqui na igreja. De gente que realmente cai aos pés de Jesus e diz: eu sou uma nova criatura, Jesus me salvou, a mensagem do arrependimento foi pregada, a ressurreição dos mortos foi pregada, eba, eu vou morrer, mas vou ressuscitar em Cristo, com Cristo naquele dia. E os velhos estão mais perto da morte. À minha direita tem 3 pessoas de cabelo branco, seu João, irmã Maria, irmã Naí. Se o fluxo natural das coisas acontecer, eles morrerão primeiro do que eu, se o fluxo natural acontecer. Porque jovem morre todo dia também, não é? Tristemente, porque não era para ser. Não era para ser. Mas tem jovens enterrando o pai, tem pai enterrando os filhos. O fluxo natural é o filho enterrar o pai. Entende? Então, do meu lado direito, tem 3 pessoas ali. Irmã Maria faz 80 em breve, setembro, né, irmã Maria? Setembro agora? A irmã Naí já tem 87. João já tem 80 e pouquinho também, né, João? Quase 80 e muitos. Isso é sinal de que o Senhor está mais perto de Jesus, da morte, do que eu. Principalmente os velhos. Lembra que quando eu estava falando aqui outro dia sobre religiões que invocam espíritos, eles dizem assim: há uma sensibilidade espiritual nas crianças e nos velhos, eles dizem. Argumento deles, da macumba, tá? E disseram o seguinte: porque as crianças acabaram de vir do mundo espiritual, porque eles creem em reencarnação, né? Então eles acabaram de chegar, então eles estão mais sensíveis. E os velhos são mais sensíveis do que a gente, porque eles já estão quase lá. É claro que isso não é parâmetro para a gente. Qual é o parâmetro aqui? Os velhos estão mais próximos da morte. Precisam pensar no arrependimento, precisam refletir se são salvos de verdade também. Porque a morte está logo ali. Agora, olha quão grande é essa obra de Jesus. A morte não dá a última palavra. Eu quero morrer e estar com Cristo, o que é muito melhor. Abra sua Bíblia em Filipenses. Eu falei com o Mateus que eu ia pregar, eu mudei, tá, Mateus? Eu ia pregar sobre a perseverança dos santos. Eu mudei. Era o Gleiner que ia pregar hoje, mas o Gleiner ficou doente. Aí eu falei: já sei, vou pregar sobre a perseverança. Não. Vou pregar sobre arrependimento. Olha a vida do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Já estou terminando. Eu gosto do apóstolo Paulo. Eu vejo no apóstolo Paulo um homem de fato salvo. Lucas, fariseu, cara. Quanto à lei, irrepreensível. Ele pegava o Antigo Testamento, ele devorava, ele conhecia aquilo tudo. Eu imagino quantos salmos Paulo tinha de cabeça. O texto de Isaías, como ele manipulava bem. Mas ele não conseguia enxergar Cristo. Ele não tinha olhos para ver que Cristo era o Salvador do mundo. Ele se gabava de ser fariseu, de ser da tribo de Benjamim, de ser um homem irrepreensível em relação à lei, tentar cumprir a lei, cumprir, zeloso, perseguia os cristãos, porque achavam que eles faziam mal para a fé judaica. E depois ele se converte a caminho de Damasco, a vida dele muda. Aí ele diz isso aqui no versículo 20 do capítulo 1. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, olha agora, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Se você não está em Cristo, corra da morte. Você vai se lascar. Se você não está em Cristo, nem saia de casa. Se bem que tem gente que morre em casa. Todo lugar é perigoso para quem não tem Cristo. E todo lugar é seguro para quem tem Cristo. Até o calabouço é seguro para quem tem Cristo.
Isso não são palavras jogadas ao vento. Isso muda a vida. Isso muda a vida. Sabendo que a morte não dá a última palavra, e sabendo que o santo apóstolo Paulo disse: o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Cristo já está comigo, a minha vida é dele, eu fui crucificado com ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida é dele. Ele já vive em mim. O meu viver é Cristo. E o morrer é lucro. Se você está em Cristo, não tema a morte. Amém? Para com medo. Para de medo. Quando eu era bem mais jovem, eu comecei a entrar numa neura de sentir que eu ia morrer naquele dia. Olha que coisa do diabo. Ou de ser humano, né, de repente. Lembra de ontem? Nem tudo é o diabo, mas tem coisa que é o diabo. A gente não vai tirar o diabo da história, porque ele perturba a gente mesmo. Vai ver que era ele mesmo, né? Aí todo dia eu achava que ia morrer. Todo dia. Falei, eu não passo de hoje. É sério. Teve um dia que eu estava no evento e começou a me dar um sentimento assim, é hoje que tu morre. Ou era Deus trabalhando na minha vida, assim, ó, rapaz, o negócio é sério. Vai brincar? Vai ficar brincando aí? Quando tu morrer, tu vai ficar me gritando, aí, ó. Se eu não vivi contigo, não adianta vir de falsidade no último minuto da vida, não. Mas eu estava com Cristo. Só que eu ficava com medo. Falei, é hoje que eu morro. Aí teve um dia que eu estava no evento, não era vontade de morrer, não, era medo de morrer. É diferente. Aí me deu aquela angústia de morte assim, eu falei, vou morrer. Aí o coração começou a acelerar, eu falei, vou morrer de infarto. Aí eu levantei, saí do evento, eu fui no banheiro, me tranquei. Acho que as pessoas acharam que eu estava passando mal. Não estava. Eu fiquei trancado no banheiro. Aí eu falei, se eu morro trancado aqui? Olha só. Aí eu olhei no espelho, se eu morro trancado nesse banheiro. Aí eu fiquei olhando no espelho, eu suando. Eu falei, eu vou morrer. Aí passou 10 minutos, 15 minutos, não morri. Eu falei, estou ficando doido. Aí eu abri a porta, voltei para o evento. Inclusive era pregação, voltei para ouvir a pregação lá, saí na hora da pregação. Mas refletindo. Graças a Deus não tem mais isso não. Falei, a morte é lucro, né? Para quem está em Jesus, não é isso? A morte é lucro. Aí depois as coisas se reverteram. Em vários momentos eu estava num lugar, eu tive mau pressentimento, tipo assim, não vai embora agora não. Mau pressentimento, não tem? E não só eu, às vezes a pessoa que estava comigo, quando eu falo estou com mau pressentimento, a pessoa também estou. Não vai agora não. Eu falei, não, eu tenho hora, eu vou agora mesmo. Vou agora. Viu como mudou? Mau pressentimento. Aí eu lembro que eu estava no Uber indo embora, eu falei, falta meia hora para chegar em casa. Estou na Dutra. Será que eu morro, cara? Mas sem medo. Aí quando eu cheguei em casa, abri a porta, deitei na cama, eu falei, tá vendo? Se eu sou dominado, umas 3, 4 vezes já tive pressentimento, não vai. Falei, eu estou com Cristo, eu vou. E cheguei em casa e ainda ria. Lá, a mente é uma desgraça, cara. Fica assim, não vai, daqui a pouco tu se agarra num corrimão e fica. A mensagem de Cristo não é só uma mensagem fofa, é uma mensagem que te ensina a viver e te ensina a morrer. Agora, reflita, você é salvo mesmo? De verdade, você é salvo? Você quer que quando acabe o culto, venha aqui, eu ponha a mão na tua cabeça e ore para ver se acontece alguma coisa no teu coração? Pastor, me ora aí, pede para o Espírito Santo entrar na minha vida, que eu acho que eu não tenho não sou salvo não. Me ora aí, pelo amor de Deus. Bota a mão na minha cabeça, faz alguma coisa. Pelo menos é um movimento teu, querendo alguma coisa, né? Só Jesus salva, a salvação pertence a Deus, você não consegue salvar, vamos clamar quem pode te salvar então. Mas eu quero que seja aqui na igreja uma comunidade de pessoas salvas. Amém? Amém. Arrependimento. Obras que garantem e evidenciam que você realmente se arrependeu, que você foi salvo. Jesus no coração, não tema nada se você é salvo. E se você não for salvo,
Todo lugar é perigoso para você. Curve sua cabeça, vamos orar.